Obrigado, Marcos. A gente segue com o Balanço Geral, que está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. Hoje, nosso convidado é o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Eu informo que a entrevista terá 30 minutos de duração, que começa a contar a partir de agora. O relógio já está aparecendo na tela. Com 29 minutos, eu paro a entrevista para as considerações finais. E a minha primeira pergunta é: por que Pablo Marçal quer ser prefeito de São Paulo? Marçal, boa tarde, seja bem-vindo. Coutinho, boa tarde a todos daqui da nossa cidade de São Paulo. Eu não quero ser prefeito, é a cidade que está precisando de um prefeito diferente. O que está aí já não está resolvendo e eu já gerei riqueza, conquistei tudo que eu quis na vida, agora eu quero mudar a mentalidade do nosso povo, que é muito sofrido. Quero trazer conforto para as pessoas que hoje não têm uma moradia digna. E eu me coloquei à disposição por ver que, do jeito que estava aí, os candidatos, não falando sobre o futuro da cidade mais poderosa do Brasil, eu parei tudo na minha vida para servir vocês. Pablo Marçal, caso você seja eleito, qual será o seu primeiro ato? Assumindo a Prefeitura de São Paulo, caso você vença a eleição, qual será a sua primeira atitude? A gente está liderando as pesquisas aí, empatado em primeiro lugar com uma outra pessoa. E a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu estou fazendo agora, ouvir o povo, ouvir as classes, ouvir os mais necessitados. E aqui já deixo um primeiro compromisso nessa resposta. Nós vamos zerar todas as filas de exames e cirurgias. São 447 mil pessoas em fila de exame agora. Tem 192 mil pessoas esperando cirurgia. E nós vamos zerar isso tudo em 18 semanas. Eu faço um compromisso pela minha família, que nós vamos parar tudo que for necessário, investir tudo para salvar esse povo, que hoje está dependendo disso. Tem gente morrendo em filas de hospitais. E aqui, enquanto eu for prefeito, nós vamos comprar ociosidade nos hospitais públicos. Isso já foi feito e é muito simples de fazer. Fazer convênio com o governo do estado, convênio com outras prefeituras. Nós iremos unificar os prontuários, né? Vai ser uma frente muito forte que vai ser digitalizar. Porque você vai numa UPA, depois você vai na outra, o prontuário de um lugar com o outro não tem conexão. Eles gostam de deixar uma bagunça simplesmente para você ficar parecendo um pirulito em boca de banguelo. Às vezes, seu cadastro está errado, você tem que ir para outro lugar. Nós vamos colocar horário alternativo também, estender os horários de atendimento da prefeitura para você ser atendido na hora que você precisar. As subprefeituras nós vamos aumentar para capilarizar isso, que nós temos 96 distritos na cidade de São Paulo e temos só 32 subprefeituras. Nós vamos ter 96 e tudo em lugares unificados, para não ficar mandando você para um lugar para o outro. Outra coisa, sabe como é que a gente vai zerar isso? Diminuindo um passivo gigantesco na saúde, que é 30% das pessoas que entram nas UPAs, elas entram, sabe como? Acidente por falta de calçada. Na cidade de São Paulo tem milhões de metros quadrados que precisam ser feitos de calçada. E nós vamos fazer um maior mutirão, sabe por quê? As pessoas não merecem cair nesses lugares. Candidato, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as ideias, as propostas para São Paulo, mas deixa eu tocar num assunto já logo de cara. Ontem, o senhor e o ex-presidente Bolsonaro trocaram via rede social mensagens nada amistosas. O senhor cobrou, inclusive, os 100 mil que doou à campanha em 2018. Depois, o ex-presidente disse que falta caráter ao senhor. O senhor acha que essa relação não tem mais volta? Como é que o senhor responde a essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro? Na eleição, tudo pode, né? Cada um fala o que quer, meu respeito ao presidente. E a discussão não foi entre eu e ele, a discussão foi com o filho dele, que é problemático, o Carlos Bolsonaro. Ele realmente atrapalhou a eleição dele e continua atrapalhando o movimento das pessoas que são liberais e conservadores no país. Quanto ao Bolsonaro, nós temos esses princípios e nós queremos mudar o país, ele tem todo o meu respeito, mas ele errou muito na escolha de querer apoiar um comunista, um cara que é maquinista, que é o candidato mais caro que a gente tem, que é o atual prefeito, que está fazendo milagres com o nosso dinheiro para ganhar uma eleição, para depois lotear a prefeitura inteira com 12 partidos políticos. Não dá. Se tiver do jeito, a cidade está do jeito que você quer, 80 mil pessoas morando na rua, esse lixo de Tietê que ninguém fala, não vi esse homem falar uma vez que vai resolver esse problema, não sentou junto com o governo para tratar esse assunto. O Rodoanel está aí parado há anos, não termina nunca, com 44 quilômetros de rodovia que não termina. Aí você fala, o que o prefeito tem a ver com isso? O prefeito pode impedir o progresso e pode também acelerar o progresso. E se você me colocar nisso, se você me der a chance de ser seu servo como prefeito dessa cidade, que é o servo que tem que mais prestar serviço na cidade, eu vou mudar essa realidade. E um beijo aí pro Bolsonaro. Ele está apoiando o Nunes, ele não pode tirar a palavra dele, mas a direita não tem dono, a liberdade não tem dono.
Nós sabemos disso, então que continue o jogo. Eu entendo tudo que ele está falando aí, respeito. E na hora que passar a eleição, volta ao normal. Candidato, o senhor já fez críticas pesadas ao Bolsonaro e depois mudou. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. E aí você vai ficar babando o ovo para o outro candidato? A eleição de 2022 só tinha um candidato de direita. Quando eu vi isso, eu falei, se der errado esse candidato, o que vai adiantar? Cadê os conservadores? Eu entrei na disputa. E, de novo, sem dinheiro público, sem coligação política, o que você tem que fazer? Chamar atenção. Inclusive, você que está assistindo e mora na cidade de São Paulo, quero te pedir perdão, porque para chegar onde eu cheguei agora, liderando as pesquisas hoje, eu tive que chamar a atenção do jeito que talvez não te agradou. Te peço perdão por isso. Não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não estou devendo satisfação para ninguém, a não ser para o povo. Eu quero que você entenda o seguinte, não tenho tempo de televisão, e agradeço esse tempo aqui, que ele é precioso, meu partido não tem, eu não tenho fundo eleitoral, não tenho partido político. Mas eu tenho uma coisa, o povo. Você vai fazer o M, que eu estou junto com vocês, esse M é de mudança, de Marçal. Depois dessa discussão com a família Bolsonaro, nessa semana, o senhor teme perder eleitores por conta dos apoiadores bolsonaristas? Não, porque o eleitor do Bolsonaro é um eleitor inteligente. Ele não se curva para o que alguém acha. E eu já falei que a discussão foi com quem? Com o Carlos Bolsonaro. A prova que eu estou te falando, que eu não tenho problema nenhum com ele, tem uma homenagem postada hoje com quase 40 mil comentários no meu Instagram, Pablo Marcal 1, você pode ver. Eu fiz essa postagem no final de 2022. Se você olhar, ele me deu a medalha esses dias, almoçamos esses dias, e ele me deu essa medalha. É a medalha que ele dá para pessoas que ele respeita muito. Eu te pergunto, por que ele me daria essa medalha hoje? Mas que Deus te abençoe, capitão. Você foi alguém que ajudou muito o país. A escolha sua foi muito errada de apoiar o Nunes. Eu acredito que continua errada, mas você vai honrar sua palavra, mas a gente não vai curvar a cabeça para comunista aqui na cidade de São Paulo, não. Vamos lá, tenho outras perguntas aqui nessa sabatina, candidato. O senhor organizou um evento de treinamento no ano passado que terminou na morte de um homem de 26 anos. Segundo informações, o rapaz foi incentivado a correr uma maratona mesmo sem o preparo físico. Depois de mais de um ano do ocorrido, o senhor não se sente responsável por essa morte? Isso é uma mentira. Não tem organização de maratona nenhuma. Ele estava treinando entre amigos. Eu estava dormindo nesse dia. Nunca organizei uma maratona, para você ter uma noção. Eu já corri 7 maratonas. Eu sou Ironman. Inclusive, fiz uma prova de Ultraman na Flórida esse ano, de 452 quilômetros. E posso te falar o seguinte, fiz isso em 35 horas e 17 minutos. O senhor não teve relação com o evento? Zero. Não é funcionário de empresa. Por que o seu nome foi atrelado? Porque eu sou famoso, porque eu sou uma ameaça na política, tudo agora sou eu. Né? Olha os jornais, só ontem eu tive 1.500 menções, hoje eu sou capa na Veja, hoje eu estou aqui no Balanço Geral, né? Que está todo mundo assistindo. Mas por quê? Porque está o sistema inteiro contra mim, eu estou sozinho, eu estou só eu, o povo e Deus. E aí não adianta, vocês vão vir para cima de mim com esse tanto de coisa. Nunca existiu isso. E eu falo para todo mundo, 1.300 pessoas morrem por dia por ataque cardiológico. Eu já fiz uma prova de 452 quilômetros e posso falar para vocês com toda segurança, correr não mata. E aí, eu respeito a família da pessoa que você está mencionando. Vocês, principalmente a mídia, não vão atrás de pessoas que têm qualquer tipo de problema relacionado se não tiver um famoso. O problema é que ele tem amizade com pessoas que estavam em volta de mim. E aí que está o problema. Cuide de cada um da sua vida. Inclusive, a Bíblia fala para você guardar seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda seu coração de todo tipo de ataque para você continuar vivo aí. Candidato Pablo Marçal, o senhor é goiano. Sim. Nasceu em Goiás. Por que escolheu São Paulo para iniciar a sua carreira política? Foi a cidade onde eu mais prosperei. Eu vim para cá como milhões de pessoas que resolveram morar nessa cidade. E eu posso falar para você, eu vou te ensinar a prosperar. Você vai ver a maior geração de emprego. Nós vamos abrir 2 milhões de empregos nessa cidade. Isso vai ser determinante, sabe para quê? Para ter emprego aí nas periferias, para a gente diminuir esse trânsito maluco de 7 milhões de carros que ficam trafegando e poluindo essa cidade o tempo inteiro. Esse estresse que também gera doença nas pessoas. Imagina você que está me assistindo agora, está no seu almoço. Obrigado por você abrir aí a oportunidade de falar com você. Você fica 3 horas, 2 horas, tem gente que chega a ficar 4 horas no trânsito, sabe por quê? Porque não tem o maior direito social garantido perto da sua casa. Eu vou fazer incentivo para as companhias abrirem vagas nas periferias, serão 2 milhões de empregos em 1.460 dias de governo. Esse movimento vai chamar empresarização. Inclusive, nós vamos revolucionar a educação, ensinando empresarização para o seu filho, desde a escola pública, desde o ensino básico. Eu sou filho de faxineira, sou filho de funcionário público, e a minha maior parte no ensino foi na escola pública e nós não fomos preparados para prosperar. A gente já vai falar sobre planos de governo.
Mas deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta. O senhor mora onde hoje? No Jardim Europa. Jardim Europa. Sim. Desde quando? Desde o começo da eleição, desde março. É porque a informação que a gente tem é que o senhor morava em Alphaville. Sim, eu tenho mansões em Alphaville, tenho mansão nos Estados Unidos. A pessoa que tem liberdade para construir riqueza, ela pode ter casa onde ela quiser, né? Eu tenho sítio em Alphaville, eu tenho fazenda em Itu, eu tenho resort próprio em Porto Feliz. Eu sou alguém abastado e quero que você saiba que você também pode crescer e ninguém pode colocar limite na sua vida. Outra pergunta. O senhor foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto por furto qualificado. Só não cumpriu a prisão porque a pena prescreveu. O senhor disse que não teve lucro com o esquema... Quem disse é a sentença que está escrito, foi o juiz que escreveu isso. Vou deixar o senhor responder. Tá bom. O senhor disse que não teve lucro com o esquema e que foi injustiçado. A justiça errou no seu caso? Na verdade, o que aconteceu? Eu trabalhei para um pastor, consertando computadores, ele era meu patrão, ganhava R$350. O que aconteceu? Um dia eu chego, a Polícia Federal está lá em casa, eu acabei tendo que ir para a superintendência, passei alguns dias lá, depois eu saio e respondo um processo de 13 anos. Sabe o que significa isso? Isso é uma injustiça que acontece com a maior parte dos jovens nessa cidade. Aquele dinheiro que eu pegava, que era R$350, era para ajudar minha mãe e a gente não tinha dinheiro para pagar advogado. O advogado queria R$2.000, eu não tinha. Eu era menor de idade, aí acabou acontecendo um fato logo depois que eu fiz 18 anos. Ano que vem, Gotino, esse processo faz 20 anos. Eu não tenho nada a esconder. Inclusive, todas as vezes que vocês tocarem nesse inquérito ou nesse processo, eu faço questão de lembrar 1 trilhão que foi desviado pelo presidente Lula. E ele está aí, presidente do Brasil, ninguém importa com isso. Agora, se vocês acharem algo que eu peguei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Isso, eu tenho minha consciência em paz, meu pai me ensinou a ser homem. E vocês se preparem, porque eu sou o próximo prefeito de São Paulo e esse povo vai fazer a minha vida virar um inferno. Eu fui muito inocente de ter que trabalhar com gente que não tem caráter. Eu respeitei, porque ele era um líder religioso. E eu consertava esses computadores e eu posso falar o seguinte, me arrependo de ter aproximado dessa pessoa, mas eu falo aqui olhando nos seus olhos, nunca toquei em nada de ninguém. Aquilo era para ajudar a minha família e hoje em São Paulo, por falta de oportunidade, muitos adolescentes e muitos jovens estão perdendo a sua vida porque acreditam na saída de crime. Nós vamos dar emprego para todo mundo, para ninguém passar isso. Vocês não vão perder seus filhos não vão para a cadeia e nós vamos revolucionar o ensino nessa cidade. Deixa eu aproveitar esse tema, porque eu gostaria que o senhor aproveitasse para explicar um áudio que foi divulgado nessa semana, o senhor tomou conhecimento, ligado ao processo em que teve essa condenação. No áudio, o senhor conversa com uma pessoa que se chama Castor e fala sobre... É pastor, eu já falei, é o pastor, ele foi meu pastor na igreja. Ah, então não é Castor, é pastor. É pastor. Ok. E ele fala sobre captura de e-mails que, segundo a justiça, se tratava de um esquema criminoso. Sim. É sobre isso que o senhor falou agora? Sim, é sobre isso. E eu estou alegando isso. Eu não tive nenhuma vantagem financeira a não ser perseguido criminalmente por 13 anos. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu odeio injustiça. Nunca na minha vida eu aceito gente que tem coisas escusas ou ilegais fazer nenhum tipo de negócio. Eu tenho mais de 40 empresas hoje, invisto em mais de 120 startups, sou um homem sério, pai de família, tenho 4 filhos e a esquerda está maluca querendo me bater com isso. Pode ficar à vontade. Se quiser mexer em processo de 20 anos atrás, vamos pegar processo do prefeito atual com creche, vamos pegar boletim de ocorrência por agressão à mulher, que está ali, que fica apavorado quando toca nisso. Vamos pegar os 3 processos do Boulos. Nós precisamos fazer um evento para falar dos processos de todo mundo. Eu estou falando do seu futuro. Meu passado já foi ressignificado. Eu governo e desfruto no presente. Agora eu quero fazer você mudar de vida. Se vocês quiserem mexer no meu passado, eu abro tudo o que vocês quiserem. Desde que seja uma mesa onde a gente coloca o presidente da República, o atual prefeito com questões de desvio de creche, com desvio para o PCC, com questão de ônibus, com todas as prisões que o Boulos já teve. Se for para falar de processo e passado, eu topo. Aí, se você for medir alguém pelo passado, quem tiver o passado mais leve, você dá o voto. O número é 28. O passado mais leve desse povo aí é o meu e tá tudo certo. Passado é ressignificado, futuro planejado e o presente agora é governando para servir você. Bom, antes da gente entrar nas propostas, nas ideias, uma última pergunta, mas agora falando do partido. Sim. A Polícia Civil de São Paulo investiga a ligação de aliados do seu partido, PRTB, com a facção criminosa PCC. São suspeitos de trocar carros de luxo por cocaína. E tem um candidato a vereador, ex-PM, que já foi condenado por fornecer informações aos criminosos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor tem medo que essa investigação possa atrapalhar a sua caminhada? Como eu já fui investigado, fique à vontade, pau nesses bandidos. Eu sonho com o Brasil, meu partido é o Brasil. Eu sonho, o Gotino, desculpa.
Eu sonho, sabe com o quê? Com um brasileiro podendo se candidatar sem precisar de partido político. O PCC está infiltrado em quase tudo. Eles viraram uma mega operação de empreendedorismo. Esses caras estão em tudo. Eu não tenho nada com esses caras. E anotem aí, vocês estão assistindo. PCC não manda em favela. Boulos não manda em favela. Favela do povo. Sabe por quê que eu vou devolver ela para vocês? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. Nós vamos redesenhar essas ruas, nós vamos dar a vida digna para vocês. E anotem o que eu estou falando, essa é a última geração do crime. Vai começar por São Paulo e vai esparramar pelo Brasil inteiro. Tem como fazer isso. Você sabe por que o crime é organizado? Porque a prefeitura, o governo do Estado, a federação governada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma bagunça. Nós precisamos de ter os números nas mãos, nós precisamos servir as pessoas. Então aqui, todos do meu partido que tiver qualquer envolvimento com quem quer que seja, que pague pau nesses bandidos, e eu não quero saber desse assunto. Agora na política, todo mundo quer me associar com qualquer tipo de coisa. Não me curvo para bandido, não me curvo para crime, cada um que se lasque naquilo que você fez. Bom, só deixando claro que nós não associamos o senhor a essa situação. Mas é o partido. Partido é aquela coisa que mais atrapalha. O meu partido, obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez, meu partido é o Brasil. Vamos falar de plano de governo. O seu plano de governo diz que sua proposta é levar São Paulo para o ano de 2050, antes de 2030. Ou seja, fazer um avanço econômico e tecnológico. O senhor pode detalhar como é que vai ser esse plano para a cidade? Sim. Esse plano é o seguinte, chama-se virtualização, empresarização, não sei se assim fica na posição que a pessoa assiste ou do lado de cá, empresarização, que é a letra E, e isso aqui, ó, mudança de mentalidade. Vou te mostrar como é que vai ser a mudança de mentalidade na escola. Como que é a mudança de mentalidade na escola? Seu filho vai ter uma identidade esportiva. Nós vamos investir para a nossa escola pública de São Paulo virar uma escola olímpica. O que significa isso? Só para você ter uma noção, uma base olímpica deve custar algo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Nós vamos colocar em todas as comunidades que tenham espaço para isso, todas as comunidades, todas as escolas, e seu filho vai ter uma identidade esportiva. Sabe por quê? Porque se você for na Cracolândia ou pegar qualquer pessoa em situação de rua, 80 mil pessoas, você não acha um esportista ali que competiu na vida. É um milagre. Já fui atrás dessa informação e não acho. Se tiver identidade esportiva, essas pessoas vão entrar em alto rendimento, essas pessoas vão ser competitivas, essas pessoas vão cuidar da sua saúde e elas dificilmente vão morar na rua ou vão enveredar pelo caminho da criminalidade. Então, a mudança de mentalidade vai acontecer nas empresas. Nós somos 2,2 milhões de CNPJs. Todo CNPJ na cidade de São Paulo, subsidiado. Não vai ter ônus para o empregador, vai ter a prefeitura fazendo um braço de ensino dentro de cada empresa. Como que isso vai funcionar? Presta atenção. Nós vamos treinar todos os funcionários para eles entenderem inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo, tecnologias e profissões do futuro. Nós vamos treinar, primeiro, você que é funcionário de uma empresa, para você também poder ter a sua. Quem é que não quer ter seu próprio negócio? Eu faço essa pergunta. Segundo, vamos treinar seus parentes, você que trabalha nessa empresa. E nós vamos treinar os vizinhos aonde essa empresa está alocada. Para quê? Você, seus parentes e os vizinhos, para a gente mudar a mentalidade dessa cidade. Vai ser na escola pública, a empresarização, a educação financeira, as profissões do futuro. Seu filho não vai ficar só ocupado. Sabe por quê? Hoje a gente está ocupando as crianças, gastando 25 bilhões de reais todo ano e as crianças não estão entrando no quadro de alfabetização, só 38% delas conseguem ser alfabetizadas. Candidato. E só para terminar a resposta, por gentileza. E sabe o que está acontecendo? Você termina a escola e não tem emprego. Então vai ser uma revolução. Você vai abrir seu negócio, eu vou te mostrar como, eu vou atrair investimento de todos os cantos para a gente revolucionar ter emprego. Muito bem. Eu deixo um tempo para cada resposta, mas depois eu interrompo para a gente falar sobre a maior quantidade de temas. Vamos falar de segurança. O senhor diz que pretende triplicar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Ou seja, dos 7.500 guardas hoje, a cidade passaria a ter 22.500 homens trabalhando, profissionais trabalhando, homens e mulheres trabalhando. O senhor tem o cálculo de quanto isso vai custar? Como é que vai implementar isso em São Paulo? Para implementar isso em São Paulo não vai ser dentro de 4 anos. É uma política institucional para chegar nesse número. E para chegar nesse número, a gente teria que ter o caos que é hoje. A gente investindo tudo em educação, no meio do percurso pode acontecer de não eu chegar nesse número. Porque a segurança pública hoje é uma despesa para o Estado. Se eu investir dinheiro na educação e der emprego, automaticamente o emprego novo diminui a criminalidade, para você ter uma noção. O emprego perto da sua casa já vai diminuir a criminalidade. Solução mais inteligente hoje para o trânsito de São Paulo, emprego nas periferias.
Marcelo, por que não tem hoje? Por causa da liberação fundiária. Precisa de liberar a escritura aí e vai ter uma revolução disso. Marcelo, sabe o que é? Eu te acho capitalista, eu te acho rico. Como é que você vai servir os pobres? É simples. O prefeito tem 41 mil imóveis que precisa ser permutado para a gente tirar várias pessoas em situação de risco. Nós vamos dar moradia, nós vamos fazer habitação como nunca foi visto. Eu prometo para vocês, ninguém em 1.460 dias de governo vai morar nessas casas de lata. Sabe por quê? Uma senhora no Beira Rio, que é uma favela em São Paulo, ela falou assim para mim, aqui quando está frio parece o IML. Eu olhei para aquilo não sai da minha cabeça. Eu fiz uma promessa para ela, ganhando ou não a eleição, eu vou te ajudar a resolver o problema seu aqui. Eu, como empreendedor e investidor, eu consigo resolver muitos problemas. Agora, como prefeito, eu vou resolver seu problema, o problema de todo mundo. Conclua. Está concluído. Vamos falar de Cracolândia. Vamos lá. O que fazer para acabar com a Cracolândia no centro de São Paulo? Até 2030 dá para acabar com a Cracolândia. Como? Tem duas situações, a causa e o efeito. A causa é educação, a causa é emprego. Educação e emprego vai diminuir lá na ponta. Só que é o seguinte, nós precisamos hoje, para você ter uma noção, para tirar uma pessoa da situação de rua, levar para abrigo, é 7 vezes uma entrevista com ela e um convencimento. O Sabará, que é meu líder do plano de governo, ele é líder da Arca e foi, inclusive, secretário e conhece tudo disso. O que acontece? Ele já tirou 3.500 pessoas de situação de rua e deu emprego para essas pessoas. Você chega com um cardápio, o que você gostaria de fazer? O que você já fez? Só que a pessoa na primeira entrevista não vai, na segunda não vai, na terceira não vai, ou seja, nós temos que criar um mutirão absurdo para aumentar a volumetria de entrevistas na rua para levar as pessoas para o abrigo. Tirou do abrigo, você acabou de tirá-la de uma situação horrível, que é ficar ali na rua, né, na situação de desprezo. Depois da situação do abrigo, terceiro ambiente, vamos levar para uma horta. Vamos trabalhar no McDonald's. Você acredita que pessoas que estão indo no McDonald's agora, você vai lá, para no drive-thru, uma pessoa que está te atendendo saiu da Cracolândia. Nós vamos pegar essas pessoas que estão saindo e vamos pedir para elas serem testemunhos ali. E eu faço um compromisso pessoal. Os políticos não estão tratando a causa. Eles tratam o efeito só na época de eleição. E esse governo atual teve um aumento de 23% de pessoas em situação de rua. Sabe o que vai acontecer? Nos próximos anos, a gente vai ter, não é um Morumbi, é 5 Morumbis de pessoas em situação de rua, se não tiver alguém que tem coragem de resolver o problema. Se não der emprego, não diminui a criminalidade. De novo, maior direito social. Vocês vão ver a revolução nessa cidade vai ser a geração de emprego. Candidato, o senhor tem falado sobre uma proposta polêmica que eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente. Os teleféricos, onde eles seriam instalados exatamente na cidade e quanto que custaria isso? O teleférico, ele é um transporte que é o mais seguro do mundo, é o elevador na horizontal, só para você ter uma noção, o transporte mais seguro do mundo. Ele custa 5 vezes menos do que escavar para fazer o metrô. É um transporte ecológico, silencioso e traz uma paz na sua alma. Só que eu vou instalar ele só nas comunidades. Porque eu quero fazer sua comunidade ter investimento. Eu quero fazer isso aí virar um polo turístico, gastronômico, hoteleiro, de empreendedorismo e colocar centros olímpicos aonde você mora. Você acredita que isso é capaz? Os governantes estão chamando isso de polêmico, sabe por quê? Porque o segredo deles é sequestrar a alma de vocês, para vocês sempre acreditarem naquilo que eles nunca vão te entregar. Se a gente não investir em vocês, não tem como fazer vocês prosperarem. E aqui eu quero finalizar falando algo. Nós vamos criar centros acústicos para as pessoas fazerem seus bailes, seus pancadões dentro desses lugares. Porque você que é pobre, quando você começa a prosperar, você não aguenta, porque esse povo não te deixa dormir, você vai embora da favela. O que acontece? A favela perde o dinheiro de quem está prosperando, não tem investimento do Estado e não tem nenhum tipo de investimento turístico. Por isso que vocês estão abandonados. 2 perguntas. Quais comunidades receberiam? E o teleférico não é um transporte que você vai conseguir movimentar poucas pessoas? Ele não tem pausa e depende do investimento. Pra você ter uma noção, a gente consegue pegar por 50 milhões de reais o quilômetro para fazer isso. E aqui eu não vou fazer como todo político que é vagabundo com dinheiro público, ele não entende nada. Sabe o que eu vou fazer? Nós vamos testar uma via e pôr a população para falar, isso aqui funciona. Nós vamos criar 10 bolsões de estacionamento para ser na entrada das 10 rodovias da cidade de São Paulo, interligando com ônibus movido a hidrogênio. A gente vai mudar essa frota toda, isso vai levar alguns anos, mas nós vamos respeitar a natureza dessa cidade. E vamos ligar com o teleférico, sabe por quê? Porque imagina a quantidade de pessoas que vêm dentro de um carro e passam o dia inteiro em São Paulo e vão embora para o interior todo dia. Milhares. Nós vamos criar esses bolsões, usar esse teleférico para ligar na estação, nas próximas estações dessas entradas da cidade de São Paulo, e o teleférico é para honrar você na comunidade. Eu vou te explicar por que vocês vão mudar de vida, porque nós vamos investir aí. O governo não investe em vocês, eles ficam fazendo panfletos, fazendo gracinha só no período eleitoral. Vocês vão sair desse sequestro emocional.
Heliópolis, por exemplo, receberia? Começa na Vila União, a primeira lá na Zona Leste. A primeira que eu fui, se vocês não me deixarem ser prefeito de São Paulo, anotem o que eu vou falar, porque eu já faço isso na África. Eu já faço isso em Angola desde 2019. Eu sei como é que faz para desfavelizar. Eu dou conta. Eu já fiz e está no YouTube. Olha aí. Pablo Marçal Camizungo. Eu já fiz o que eu estou falando que eu vou fazer. E a Vila União foi a primeira comunidade que eu fui. Vocês terão, eu sendo prefeito ou não, eu vou servir vocês e vou mostrar como é que resolve. Sabe o que está faltando na Vila União, na Zona Leste? Está faltando uma coisa. Faltando energia. Mas cadê os postes? Conseguiu, mas precisa de colocar guia na calçada. Precisa de mutirão, precisa de gente interessada. Eu vou mudar uma primeira, vou mudar a segunda, vou mostrar como é que funciona e nós vamos replicar isso para as mais de 1000 favelas na cidade de São Paulo. Ninguém está falando de desfavelizar essa cidade. Eu vou falar para vocês, a comunidade vai ser forte e não vai ter... Você quer... Não, que nós estamos na reta final aqui da nossa entrevista. O senhor pretende mudar a sede da prefeitura para a Zona Norte? Sim, por quê? Porque não tem investimento na Zona Norte. Ali em Brasilândia, por exemplo, se você leva ali, que eu estou detectando nessa área, eu já tenho visto as áreas para fazer isso. Se a gente leva os investimentos, o maior prédio do mundo, não sei se você vai tocar nesse assunto também, aqui vai ter o maior prédio do mundo. Vai ser um símbolo de turismo e de disrupção na construção civil. Você imagina o tanto de emprego que vai ter na construção civil? Quem vai pagar isso? É o governo? Não, vai ser investimento privado, mas alguém com a caneta BIC precisa de autorizar. Nós vamos construir lá onde é Interlagos hoje, esse prédio, o maior prédio do mundo, vai ter que mexer no plano diretor. Deixa que o político aqui resolve, só me dá a caneta. Me dá a caneta que eu vou resolver. Por que eu quero fazer isso? Porque nós precisamos de honrar as extremidades, as capilaridades, as periferias. Senão ninguém quer investir. Você imagina se eu levando a prefeitura para a Zona Norte, o que vai acontecer com os imóveis de vocês? Nós vamos ter investimento, valorização. O cinturão de empresas, nós vamos fazer um cinturão de empresas de 120 quilômetros. Tem um cinturão hoje do Rodoanel de 177 quilômetros. Nós vamos diminuir esse cinturão com empresas. Sabe para quê? As empresas que contratarem funcionários, presta atenção, que moram perto dessas empresas, dentro da periferia, vão receber incentivo da prefeitura. É por isso que nós vamos mudar a vida de vocês. Vamos no pique. Caso o senhor seja eleito, o senhor se compromete a ficar no cargo ou há o risco de, na próxima eleição, o senhor sair para uma outra candidatura e entregar para a sua vice? 1.480 dias é o meu compromisso com vocês. Eu quero mudar o país através de São Paulo e eu vou provar em todos os dias. Se vocês quiserem que eu fique mais uma vez, a gente discute na próxima eleição. E eu quero pedir para vocês o seguinte, faz o M. O número é 28, eu estou sozinho. Até aqui eu cheguei, estou liderando a pesquisa do Datafolha, nem sei como que esse povo teve coragem de soltar isso. E o número é 28, eu quero, por favor, pedir para você, para a gente liderar essa cidade. Tem um anel aqui, Gotino, que está aqui, ó, de mudança de mentalidade. Se você puder, no dia 6 de outubro, você vai dar esse anel para alguém. E esse anel é muito importante, é um anel de governante. Se você puder colocar isso aqui, ó, e falar, você é meu governante, eu vou te falar, eu sou seu servo e eu vou mudar. Eu estou de saco cheio desses politiqueiros, não dê chance para eles, mais nunca aqui na cidade de São Paulo. Penúltima. O senhor pode definir uma palavra a seus adversários nessa campanha? Começo com Boulos. Já defini. Isso não é desrespeitoso? É isso que é o desrespeito, aceitar um cara desse ser prefeito nessa cidade. Boulos, enquanto eu estiver aqui, você nunca vai ser prefeito dessa cidade. Nunes. É um bananinha. Datena. Dá pena. Tabata. Vamos só para quem está competindo, só os 3 até aí. Os demais não tem nenhuma palavra para falar deles. Marina Helena. Não tem nada a declarar, nenhum outro. Marçal. Próximo prefeito. O servo. Bom, nós estamos finalizando aqui a nossa entrevista. Eu vou congelar o relógio com 1 minuto, tá? O senhor falou sobre o prédio. Por que a prefeitura faria um prédio não é a prefeitura. de 1 quilômetro? Não, então não é responsabilidade da prefeitura fazer. Mas alguém tem que falar, sabe por quê? Porque as maiores então vai cidades... ser um prédio privado. Claro, não público. É com parceria público-privada. Nós temos o poder da caneta. E aqui, ó, eu quero deixar um compromisso com todas as crianças e os mais pobres dessa cidade. Eu tenho relógios de 400 mil, de 200 mil e eu resolvi usar esse relógio aqui do Theo, lá do Jardim Rosana, lá no Campo Limpo. Eu tive na feira no final de semana e o Theo me deu esse relógio. O Theo, garoto de 8 anos, chorou e falou, senti de te dar. E aqui eu senti um recado da parte de Deus falando assim, ó, olha para esse relógio porque é a hora dos mais pobres e das crianças. Theo, eu falei para você que eu ia usar isso aqui todo o tempo, eu vou honrar você e todas as crianças e os mais pobres e todos os favelados. Nós vamos mudar a realidade desse país, começando por São Paulo. Desculpe interrompê-lo, só para a gente poder encerrar aqui com 1 minuto para suas
considerações finais, por gentileza. Eu peço, com todo respeito e licença, para entrar na sua casa ou no seu trabalho e te pedir um favor. Você que é cristão, não aceita pessoas que defendem o aborto, nem o comunismo, nem a invasão de propriedade privada de famílias que lutaram para conquistar isso. Eu sei como resolver o problema seu de habitação e eu vou te ajudar. Eu vou permutar as áreas da prefeitura para mudar a realidade de muita gente aqui. Eu vou chamar o empresariado, 2 milhões de empresários, para ajudar a reconstruir aonde você mora. Nós vamos abrir emprego onde você está ficando hoje. Você vai mudar de vida. Me dá a chance de poder servir vocês. Theo, esse aqui é meu compromisso. Eu olho para isso aqui e lembro de você o tempo inteiro. Agora eu estou pedindo para você. Seu voto é um anel. Seu voto é uma aliança. Me dá essa confiança. Me deixa servir vocês. Um beijo no coração. Deus vai mudar a nossa sorte. A gente está sozinho. Nós, o povo e Deus. Eu não tenho compromisso com o politiqueiro, nem com o sistema, nem com ninguém. E eu construí riqueza, você também vai construir. Chegou a hora do povo de São Paulo prosperar. Um beijo no seu coração, o número é 28. E segue o Instagram, Pablo Marçal 1. Candidato, obrigado pela presença, uma boa tarde. Vou abrir uma live agora. Tamo junto. Boa tarde, Gotino. Olha, Pablo Marçal foi o último sabatinado aqui no Balanço Geral. Eu agradeço a presença do candidato